Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse podcast Voz Terapia, que ele é meu, seu, é nosso. E eu te convido, antes de iniciarmos esse bate-papo aqui, que você se inscreva no canal, curta, compartilhe. Faça o que você bem entender com esse conteúdo. Espero que você usufrua da melhor forma possível. E antes de eu apresentar o nosso convidado, você deve estar vendo ele aí, eu quero falar do nosso patrocinador, a Zion Imports, que é a importadora de aparelhos Apple, que traz todos os tipos de aparelhos para você, com desconto, com valor legal para você e todos originais também, com procedência, ok? Nota fiscal e tudo mais. Então, se você tem interesse, acessa lá o Instagram _Zion Imports para que você possa ter acesso a esses produtos, ok? E agora, depois do jabá, estou aqui com o Dr. Thomas. Thomas, muito obrigado já falei obrigado umas 10 vezes aqui, mas muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por vir aqui. Eu sempre estava já há um tempo querendo achar um psiquiatra para trazer, para falar, porque a psicologia e a psiquiatria andam juntas, né? Acho que são irmãs, se não são irmãs, são primas muito próximas, né? Então eu queria trazer aqui você para nós falarmos sobre esse tema, sobre a sua profissão, sobre os mitos que existem, né? Mas antes de chegarmos lá, eu quero que você se apresente, fale que é o Thomas por fora do jaleco, por fora do DR, do doutor. Me fala um pouquinho de você para que o pessoal conheça um pouco mais a sua pessoa. Então, sou o Tomás, né? Tomás, tô falando errado. Tomás. Sou psiquiatra. Sem ser psiquiatra, sou uma pessoa super tranquila. Uhum. Geralmente me relaciono muito bem com todo mundo. Sim. Gosto bastante de sair, de viajar, de me divertir. Sou caseiro também, não gosto de vida noturna, gosto muito do dia. Sim. E é isso. Legal, cara, legal, bacana. Coisa? Ah, tá, você fez assim? Uhum. De boa. E assim, me diga, como é que você escolheu a psiquiatria? Porque assim, as pessoas até escolhem ser médicos, alguns conseguem ser médicos, porque uma coisa é você escolher, outra coisa é você conseguir ser, né? Porque é difícil pra caramba ser médico. Mas você optou por residência em psiquiatria. Uma área que o pessoal tem um certo preconceito, medo, muitas das vezes. O que fez você escolher a psiquiatria? Como foi, tipo assim, acordei hoje, vou fazer residência em psiquiatria. Ou você já tinha isso em mente? Como é que foi a sua trajetória desde o começo que você escolheu até hoje? Como foi essa escolha sua? Não foi uma escolha, né? Lógico, mas eu, quando iniciei a faculdade, não pensava em fazer psiquiatria. Eu tinha aquele estigma, não, vou fazer medicina para ser psiquiatra. Ninguém faz medicina para ser psiquiatra. Uhum. Mas aí, durante a graduação, eu gostei, fiquei apaixonado pela psiquiatria. Sim. Foi a área que eu mais gostava de estudar, de ir atrás. E foi a partir daí que eu resolvi fazer psiquiatria. Então, foi ali passando pelo estágio de psiquiatria e pelas aulas de psiquiatria que eu me interessei. Que bacana. Hoje você trabalha com ambulatório ou não mais? Hoje eu sou coordenador de um pronto-socorro. Legal. Pronto-socorro no Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Dou aulas de psiquiatria na Uninove. Sério? Você também leciona? Uhum. Caraca, velho. Show de bola. Na unidade de Mauá, para medicina, 7º período. E atendo no consultório. Sim, então você atende no consultório, no ambulatório de CHM e você leciona também. Sim. Multifunções. Sim. Você gosta de lecionar? Gosto. Quando foi que você aprendeu a gostar de lecionar? É uma outra coisa também. Eu sempre fui muito tímido, fechado e não me interessava muito por apresentar. É difícil, né? Sempre me escondi de microfone, de tudo. Mas aí eu, terminando a residência, tive a oportunidade de fazer o mestrado. Aí eu comecei a gostar. Comecei a me interessar por essa área, porque eu acho bastante importante. Os profissionais têm muita defasagem de conhecimento e nada mais justo do que a gente tentar auxiliar nisso. Isso é verdade, cara. Uma coisa que você está dizendo que é real é sobre essa questão da defasagem, porque eu ouço muito, não só de pacientes, mas também eu ouço muito de pessoas que falam assim, aquele médico é um dinossauro, que o cara tem a medicina de lá do tempo do Ronca, né? Esse tempo do Ronca que fala é minha avó, talvez. Minha avó falaria isso.
mas de tempos atrás. Porque assim, eles andam com, assim, não todos, né, pelo amor de Deus, mas tem alguns médicos, não só psiquiatras, mas médicos que trazem uma medicina muito antiga. E aí vem essa defasagem pela falta de conhecimento, né? Porque a medicina, como todas as profissões, evoluiu, né? E você fazer isso, você buscar trazer esse conhecimento, porque você atua como médico e dá aula, então você vivencia o tempo inteiro. Aí você trazendo isso é de engrandecer, né? Como você percebe, como você se sente, melhor dizendo? Semestre passado foi o meu primeiro semestre como professor. Então é recente tudo mesmo. É bem recente. Legal. Tive a oportunidade, foi um colega que me convidou para dar aula lá na Uninove. Uhum. E foi surpreendente, assim, porque é bem legal o jeito que os alunos recepcionam, o jeito, tanto que eles se interessam por psiquiatria, tanto que eles se apegam a gente. É bem gratificante. A gente estava falando dos professores que você teve aula aqui, eu tive aula na fundação, e a gente tava falando da Ivete aqui. Antes de gravar, eu tava besta aqui, você viu, mas tava embasbacado só de lembrar dela. Porque ela foi uma referência muito boa. Então, pensa que você pode ser uma próxima Ivete pra eles, né? Pegar essa referência, porque você convive com ela, então você vai perceber isso, que você vai ser, entre aspas, uma Ivete Pellegrino pra eles. Porque uma coisa que existe na profissão de professor, ao meu ver, é a gratidão e a ingratidão. Mas a gratidão é muito maior do que a ingratidão, cara. E aí eu pelo menos, com todos os meus professores, até os que me bombavam na faculdade, no ensino médio, eu tenho a extrema gratidão. Não consigo reclamar, não consigo achar ruim. Até minha professora da época do ensino médio de artes, que ela pedia pra pintar o fundo antes de fazer o desenho, que era uma regra dela. Pinta o fundo, Suzy o nome dela, lembro até hoje. Pintava o fundo, porque ela falava assim, o desenho tá sem nada no fundo? Que plano de fundo é esse, né? Que eu ficava louco da vida porque ela queria que eu pintasse. E, cara, eu sou grato, porque eu aprendi que tudo tem que ter um contexto. Não dá pra você colocar, por exemplo, um boneco lá, um desenho de uma pessoa no vazio. Ela queria dizer que, olha, contextualize isso, né? Então, existe muito reconhecimento, cara. Eu sinto mais reconhecimento, posso ser só eu, mas acho que não. Que as pessoas reconhecem muito mais do que não reconhecem. E você vai ter isso, cara. Se prepare pra isso. Acho que você já tá tendo, né? Mas você vai ter muito mais. No final desse primeiro semestre, muitos alunos vieram. Muito obrigado pelas aulas. Alguns, eu quero ser médico igual você. Olha que loucura. A atenção que você dá, a sua preocupação. Então é bem gostoso, assim, sim, essa cara. Retribuição que a gente tem. Cara, é bom de verdade. Tanto como médico quanto professor, né? Você tá como... Não é gestor, como é que é? Eu sou coordenador do pronto-socorro. Coordenador do pronto-socorro. Essa semana, faz 2 semanas também que eu iniciei em outro pronto-socorro. Estou em 2, por enquanto. Tá em 2 pronto-socorros. Cara, e antes de você ser coordenador, você atuava dentro do pronto-socorro somente sem ser coordenador? Sim. Foi o local que eu fiz a residência. Então foram 3 anos como residente. Depois 2 ou 3 anos como plantonista. Eu fazia plantão aos domingos. Certo. E aí eu fui convidado, o antigo coordenador achou o momento oportuno para ele sair. E aí ele me convidou para ficar no lugar dele. Que bacana. E também ele é plantonista hoje em dia. Sim. E é também bastante... É legal, assim. E até a gente ver o que a gente construiu, o que a gente cresceu. É bem gostoso. Cara, que bacana. A saúde pública ter um crescimento, um reconhecimento, também é bastante difícil. Sim, isso é verdade. Porque dentro da saúde pública, a gente pode até depois, em outro momento, falar sobre, mas dentro da saúde pública tem essa questão do não reconhecimento. Só que se você encontra um ambiente bacana, não só bacana de profissionais do seu lado, mas até de pacientes. Por exemplo, aqui perto de casa tem a UPA do Jardim Santo André. E uma vez eu tive que... umas vezes numa semana só eu tive que ir lá, porque eu tava com uma dor aqui no lado. E, cara, eu vi os médicos umas 3 vezes na semana, né? E, assim, eu percebia, né? Não sei... Como eu falei, não é todo mundo que vai ser grato, reconhece, etc. Mas eu percebi que algumas pessoas já, chamavam o doutor, já conhecia. O médico parava lá na salinha de espera,
conversava um pouquinho com eles, ó, não dá pra ficar conversando o tempo inteiro numa UPA, né? Mas ia lá, como você tá, ô seu João, ô seu fulano. E isso tá acontecendo aos poucos, porque eu sinto que aos poucos o SUS, a política de saúde pública, e tá rolando um movimento de reconhecimento, porque antes não tinha tanto. Ainda não tem muito, mas antes não tinha quase nada. E hoje o pessoal, acho que com a internet, informações, notícias, a própria pandemia, o pessoal tá reconhecendo, por exemplo, as vacinas que vieram só do SUS, né, da Covid. Então eu sinto que o pessoal tá reconhecendo mais hoje, né, do que antigamente. E, cara, eu acho que isso tende a melhorar. Eu sempre vejo eu tenho sempre um olhar muito, muito otimista das coisas. Às vezes eu me vislumbro, né, mas às vezes eu costumo acertar. Então eu gosto de sempre ter um otimismo nisso, porque faz a gente criar esperança para trabalhar melhor, por exemplo, dentro da saúde pública, né? É que as pessoas muitas vezes não sabiam, né, da importância que tem a saúde pública. Exato. Usa a saúde pública e muitas vezes nem sabe que está usando. Exato. E isso, com esse aumento do conhecimento, a vacina, eu acho que as pessoas teve uma noção enorme. Exato. Foi aí que o pessoal acho que começou a cair a ficha que, foi pelo SUS, não foi o seu convênio, não foi o fulano. Até hoje não tem vacina no convênio, entendeu? Então o pessoal se tocou um pouquinho, né? De que o SUS trabalhou, né? Isso é bacana. E me conta, como é que é a rotina de um ambulatório, cara? Como é que é a rotina de, sei lá, um pronto-socorro? Assim, não sei se como psiquiatra já, ou se somente como médico sem residência, mas como que foi esse rolê pra você? Como é que era essa rotina louca? Pronto-socorro, a rotina é não ter rotina. Eu acho que é isso que atrai muitos médicos. A maioria dos médicos amam pronto-socorro. Sério? O pessoal gosta? O pessoal gosta. Brincou? Tem gente extremamente apaixonada. Sério? É. Cara, eu achava que não. Eu achava que, tipo, o pessoal ia, porque, assim, fosse um estágio da vida de um profissional de medicina. Tipo, passar pelo pronto-socorro. Mas o pessoal gosta? Sim. Olha. Tem profissionais emergencistas que só trabalham com urgência e emergência. É lógico que é também bastante desgastante. Por isso que, às vezes, tem muita rotatividade. Por isso que eu pergunto, né? Porque, como você falou, é desgastante. Então, eu não imaginava que o pessoal gostava tanto. Mas o pessoal gosta, então, Gosta. de ser plantonista. Sim. E na psiquiatria também é uma área nova, né? Começou a vir aí a urgência, a emergência psiquiátrica. Sempre existiu, mas a gente não dava esse nome. E unidades, pronto-socorro específico para psiquiatria começou a vir aí depois da lei da reforma psiquiátrica. Sim, foi. Isso é verdade. De 2001, né? Então, é uma área aí que tem crescido bastante. Sim. Cara, que legal. E, assim, é uma loucura, igual você falou, tipo, insano, praia pra cá e tal. E qual que foi a situação que você mais se surpreendeu dentro de um ambulatório psiquiátrico? Tem as surpresas boas e ruins, né? Sim. Assim, boa, por exemplo, em pronto-socorro, uma coisa que é bastante legal, e isso é muito do serviço social que basicamente faz esse trabalho, é quando chega algum desconhecido, sem nome, a gente não sabe, não tem documento, a gente não sabe quem é. A gente começa a dar o tratamento para aquele paciente, aí ele começa a falar um nome, a gente começa a pesquisar, vai atrás, não acha, e quando a gente acha, muitas vezes a família, faz 2, 3 anos que eu não via. Cara. E família chorando. Tem um paciente lá com a gente que ontem a gente encontrou o pai, na hora que a assistente social foi ligar, ele não conseguiu nem conversar. Ele começou a ficar tão emocionado que ele não conseguiu conversar. E isso acho que é uma das coisas mais gratificante e legal, assim, de a gente ver no pronto-socorro. Que da hora, que legal. E as coisas mais difíceis, geralmente, é quando tem envolvimento de criança, né? Aí já são quadros mais tristes, assim, de se ver. Sim. E tem de tudo, assim, a gente vê às vezes criança que já foi abusada, abuso entre a família mesmo, coisas bem graves que isso é bastante triste. Sim. Voltando ao ponto do que você falou de aparecer um paciente que não tem identificação e etc. A Gislaine até falou disso no podcast que ela participou, que esse é o trabalho dela, do social, né? De ir atrás, saber.
E ela contou a história de uma mãe que não via a filha há muito tempo e tal. E como é assim, é quase como se fosse um De Volta pra Minha Terra do Gugu, né? Tipo, brincando assim. É quase um De Volta pra Minha Terra, porque é muito incrível como as coisas acontecem, né? Tipo, essa pessoa aqui, ela tava na rua, era de rua, situação de rua. E aí, do nada, ele encontra o pai, ele encontra a mãe, por meio de uma doença, então de uma urgência e emergência que ela precisou ter o auxílio do pessoal da UPA, da UBS, de onde quer que seja, de unidade de saúde. E isso é gratificante, porque, poxa, você consegue meio que vincular as pessoas, né, por meio disso. Isso é bacana. E até porque muitas vezes a gente interna um paciente se ele tá um pouco mais agitado, agressivo. Aham. Se ele só tá andando na rua, só pelo fato da gente achar que ele tá fora da realidade, a gente não pode interná-lo, né? Exato. Mas também a gente não sabe quem que é aquele indivíduo, se ele tem família, se a família tá procurando ou não. Uhum. Então é bastante difícil. Então precisa, muitas vezes, alguém que já chegou super agitado, tava, às vezes, desnorteado, muitas vezes, né? Aí que eles levam pra gente. Sim, entendi. Bacana. Mudando um pouco de assunto e não mudando tanto, né? Eu quero trazer um pouco agora pro nosso assunto pro meu lado, puxar a sardinha pro meu lado. Eu queria falar de 2 temas que você já deve estar cansado de ouvir, cansado de saber, cansado de falar sobre. Mas vamos falar de ansiedade e depressão. Na sua perspectiva, o que gera a ansiedade, e depois a gente fala da depressão, mas o que você acha que gera a ansiedade hoje em dia no seu ponto de vista psiquiátrico? Hoje em dia tem muito esse imediatismo, né? Uhum. Tudo é muito rápido. Cara, eu falo disso. Mas a gente precisa de tudo naquele momento. Antes a gente mandava uma carta até chegar no outro. Cara, eu falo disso o tempo inteiro nos meus pacientes, principalmente adolescente, mas continua, tô te interrompendo, perdão. E hoje em dia a gente já manda mensagem, já quer ver o azulzinho ali. Uhum. Se o outro já respondeu, já leu, se não respondeu, você vai ligar. Como assim você não respondeu na hora? Sim. E a gente tendo isso tudo muito rápido, a gente também quer ir acelerando. Exato. Então a nossa cabeça vai acelerando e ficando mais ansioso, sempre querendo daqui a pouco, sem conseguir viver o agora. Pra já, né? Quando eu falei que eu falo isso, eu falo mesmo. Meus pacientes, se estiverem assistindo, eles sabem que eu falo, que eu bato na tecla. Por quê? O que acontece? Eu até fiz um mini documentário para um ex-colega de ensino médio, que ele estava na faculdade. E o documentário se chama Pra Já. Né? Que tudo é pra já, pra ontem, a cultura do imediatismo. Tudo o pessoal quer pra ontem, né? Aí existe a geração que eu brinco, geração micro-ondas. Geração hot pocket, põe 3 minutinhos lá, tá pronto o lanche, né? E assim, a tecnologia ela veio, né? Ela veio para ajudar, ela veio para colaborar com a gente. Só que se nós não soubermos usar esse tipo de tecnologia, a gente vai ficar refém dela e a ansiedade vai atacar. Porque a ansiedade é tudo muito rápido. A ansiedade, por si só, é um sentimento, uma emoção que ela é afoita, vamos dizer assim, né? É pra lá e pra antecipação. Cá. Né? Antecipação, perfeito. E, cara, eu falo pra eles, olha, gente, perceba que se você tá ansioso, desacelere. É meio óbvio falar isso, né? Mas eu falo, desacelere. Como? Você falou, antigamente o pessoal mandava carta, demorava 3, 4 dias, uma semana pra chegar a carta. Né? Até mais, não sei se existia Sedex na época, né? Mas, e você às vezes quer tudo pra ontem. Você vai ver um post no Instagram que o cara faz assim e tá pronto. É um meme, é uma brincadeira, mas o pessoal vai nessa onda de verdade. Por mais que o pessoal saiba que é meme, que a pessoa faz assim, aí tá um terreno lá vazio, aí faz assim e a casa tá construída. E o pessoal entra nessa onda, porque TikTok, Instagram, é tudo meio que o pessoal mostra aquilo que conquistou, mas não mostra o processo. Aí eu falo pros pacientes, principalmente os adolescentes que eu atendo, eu falo, olha, se atenha ao processo. Você não vai sair daqui hoje do ensino médio e vai pular pra, sei lá, ganhar 10 mil reais no mês. Que eles querem isso. Uhum. Que vai ver o influencer no YouTube, o cara ganha 10 mil reais por mês. Às vezes é até fake, né? Às vezes o cara, tipo, nem tem tudo aquilo, mas ele vai mostrar o que o pessoal quer comprar, né? Tipo, é o que eu tenho. Sei lá, é uma mansão, o carro às vezes vai ser alugado. Geralmente, não sei se você sabe dessa, mas alguns influencers, eles moram numas mansões, todo mundo junto. Sim. Você já viu essa? Eles moram junto, não é dele a mansão.
Mas o cara no store dele vai gravar ele sozinho na mansão, né? E aí, olha só, o pessoal vislumbrando uma coisa que não é. E aí, assim, nós adultos também passamos por isso, só que talvez um pouco menos, porque nós já pegamos a geração anterior de não ter internet, da internet de escada. Fazer barulho de tururu, da meia-noite era de graça, meia-noite até 5 da manhã era de graça a internet de escada. SMS, nós pegamos os negócios mais complicados. Ainda somos ansiosos, mas éramos menos. Eles já entraram nessa onda de tipo tudo pra já. Quero assistir um vídeo? Coloca no YouTube. Nunca. Que é YouTube? A gente foi descobrir, sei lá quando que era YouTube, né? 2012 eu acho que lançou o YouTube. Não aluga uma fita, né? Não vai na locadora. O locador, a fita, sabe? É uma loucura. Tem então, a Netflix. Exato, Netflix, tudo pronto. Então, eu falo pra eles, olha, diminui isso, esse ritmo. Eu sei que é difícil, porque a gente tá inserido na sociedade que tudo tá aí na mão. O celular, você consegue fazer tudo pelo celular. Mas é diminuir essa pegada, porque senão você vai continuar sendo ansioso, né? Isso que acontece. E você acredita que venha daí, então, a ansiedade de hoje, esse aumento? Sim, eu acredito que tem uma grande contribuição. Uhum. A gente quer tudo muito rápido, pelo que acontece, pelo que a gente vê. Sim. Então, acho que isso aí que tem uma grande contribuição. Sim. Vamos falar agora da depressão. A que você adere esse aumento da depressão hoje em dia? Assim, depois da pandemia aumentou pra caramba. Mas a que você adere esse aumento tão extraordinário, assim? Eu acho que também tem grande influência aí das redes sociais, né? Uhum. Como você falou, as pessoas mostram a parte boa da vida. Então, todo mundo olha e começa a se comparar. Fala, nossa, olha a vida do outro como que tá. A minha que não tá boa. Uhum. Sendo que todo mundo tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Sim. E a gente não vê isso na rede social, até porque ia ficar chato, né? A gente não vai ficar entrando na rede social pra ver alguém... Ver coisa triste. Coisa triste, pra ver alguém mal. Então a gente só vê as coisas boas do outro e a gente se compara. Isso é normal do ser humano, ter essa comparação. Sim. Então isso acho que é um fator importante. Tem muita questão da resiliência também, a gente não conseguir cada vez menos ter a capacidade de entender as dificuldades, de se adaptar. As pessoas não têm maiores dificuldades, acho que são fatores que influenciam. Sim, isso é verdade. Você falou da resiliência e o quanto nós praticamos isso na pandemia. Assim, alguns mais, outros menos, mas o quanto que a gente praticou isso, cara, porque era todo dia uma notícia nova do que vai acontecer, o que não vai acontecer, morreu tantos, volto pro trabalho, não volto pro trabalho, o pessoal que era registrado, faço ou não faço, então o pessoal teve que ser resiliente, mas entra um outro ponto, que é o que você falou, o pessoal via na internet a vida boa, o bom da coisa, e não via o bastidor, né? Por exemplo, estamos aqui atrás, tem um bastidor, o pessoal tá vendo só aqui eu e você, dois bonitões aqui gravando, só, não tá vendo o resto, o que tá acontecendo aqui atrás, o vídeo que tá aqui atrás, eles não estão vendo isso, né? Então, acaba que se engana, não que tá ruim aqui, tá ótimo, né? Mas se engana o pessoal que acha que é tudo lindo. E eu lembro teve até um meme durou umas 2-3 semanas, né? Tipo, e fora do story, como é que você tá? Você tá bem? Né? Porque o pessoal mostrava que, tô bem e tal. Aí a pessoa desligava, a cara mudava, mostrava o que queria mostrar. E aí, quem assiste, quem é espectador, vai ver o quê? Vai ver o cara felizão. E aí a minha vida tá uma bosta, né? Usando português claro, que tipo, tá horrível, né? E aí você acha que nesse indício da questão ainda da rede social, você acha que foi um fator preponderante pra isso? Eu acho que é um fator que contribui, sim. Uhum. Contribui bastante. Sim. Quais outros fatores a gente poderia colocar nesse meio também? Fora a questão da rede social e pandemia que deu um boom na gente. Eu acho que a questão do distanciamento, não o distanciamento da pandemia, mas o que já tinha antes de... Na nossa formação, antigamente os pais ficavam mais próximos dos filhos, hoje em dia menos. Uhum. Conviver mais com os outros colegas, antigamente também tinha-se mais tempo. Sim. E conseguia conviver, na rua, né? ter boas relações, conhecer o vizinho, saber quem que é o vizinho. Hoje você nem sabe que é seu vizinho. Hoje não tem mais, as relações também estão bastante superficiais, ninguém mais quer contato com o outro, muitas vezes entra correndo no apartamento, sai correndo. E essa falta das relações interpessoais também é algo que contribui. Certo. Por que você acha que as pessoas se afastaram umas das outras?
Tudo bem, deve ter um monte de coisa no meio aí, né? Você não precisa aqui ficar filosofando e divagando. Mas a que você deve, tipo, esse afastamento da galera? Tipo, antigamente o vizinho frequentava sua casa, por exemplo, né? Você morou no interior, acho que muito mais que eu, talvez eu morei a vida toda. Mas muito mais. Mas aqui em Santo André eu também vivia assim. Por exemplo, morava num prédio que quando era Natal, Ano Novo, nós passávamos de casa em casa. Entrava na casa, dava petiscada lá, o pessoal, come aqui, tá, comia, saía pra outra casa. Era assim a minha infância, né? Eu vivia assim, tipo, saía de casa em casa comendo um pouquinho. Porque tinha esse convívio entre vizinhos, né? A que você deve esse afastamento? Do lado assim, do que você vê? Do lado pessoal mesmo, se você quiser falar. Eu acho que o afastamento aí tem o medo, né? Que antes você tinha mais confiança entre um com o outro. Hoje parece que tem uma desconfiança sempre. Uhum. A gente nunca sabe com quem que a gente está falando, quem que é o vizinho, muda muito rápido. E também pela correria mesmo, Sim. do dia a dia. Porque a pessoa chega em casa já na hora de dormir. Tem que fazer a comida, tomar banho e dormir. Se tiver filho, cuidar dos filhos, ver lição de casa dos filhos. Então o tempo está mais curto. Uhum. Isso faz com que não tenha muito tempo para conversar com os amigos, os vizinhos. Que doideira, né? A sociedade tá muito acelerada, né? Tá tudo muito rápido em tudo. Você tá falando, tipo, isso foi de dois aspectos aí. Das redes sociais e realmente da falta de tempo que nós não temos. Que nós temos tido, né? Não temos tendo tempo suficiente para fazer, sei lá, um mínimo de socialização, né? Que loucura, cara. Que coisa. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer, talvez até para trazer um norte pra galera, mas quando nós falamos que uma pessoa tem transtorno mental, de mito ou verdade, né? Um transtorno mental é sinônimo de loucura? Você já tem ouvido isso muitas vezes, esse cara é louco, né? Tipo, o cara que talvez tem esquizofrenia, bipolaridade, algo do tipo, alguns transtornos mais graves, esse cara é louco. É isso ou não? A loucura acaba não sendo um termo técnico, né? Então é bastante difícil a gente utilizar também comparando com uma questão técnica. Até porque a loucura foi e é ainda utilizada como algo estigmatizante. Isso. E algo para separar. Aquela pessoa não é produtiva, ela não serve para nada. Então vamos excluir ela da sociedade, né? Tanto que ia para os manicômios, tudo. E hoje a gente tem desconstruído tudo isso. Então, a gente fazer essa comparação, o que seria a loucura nos transtornos, eu acho que... Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Com esse receio de ser excluída. Uhum. A partir do momento que ela tem um diagnóstico, passa a ter um transtorno psiquiátrico, é louco, e se é louco, vai... não serve, né, para viver em sociedade. Sim, é taxado porque assim, você começou a tomar um remédio, você passa pelo psiquiatra, cara, até menos, você passa pelo psicólogo, você já é louco, né? Eu ouço muito isso. Quando eu atendia no convênio, uma época atrás, vinha muitos pacientes já encaminhados pelo médico, né? E já vinha encaminhado com medicamento, né? E aí a pessoa fala, não, me chama de doutor, né? Nem doutor, só, o doutor, costume deles. Doutor, eu não quero usar medicamento e tal. Eu falava, calma, primeira sessão, vamos devagar. Vamos entender aqui, olha. Se ele te passou esse medicamento, eu dava o endosso pro psiquiatra. Se o cara falou pra tomar, tem que tomar, né? Falava assim, se o cara falou, se o médico falou pra você tomar, você vai tomar. Entenda que é um processo, aquela coisa do processo, é um processo, vai passar por ele, depois você vai voltar nele de novo daqui a um mês, se for o caso, 2, sei lá quando é que você remarcou a visita, a consulta, e ele vai dizer se vai aumentar ou diminuir a dose, ele vai ver como você está, o seu estado, só que para você melhorar e não querer mais tomar medicamento, você tem que ter um progresso aqui na terapia principalmente, porque você vai ver o seu médico daqui a um mês, 2, aqui ainda uma vez por semana, né? Deveria ser, entre aspas, né? Nunca vai ser. Todo dia um tratamento, né? Então você vai estar aqui progredindo para que você possa chegar no seu médico e falar, tô assim, tô assado. Para saber o que vai ser feito ou não. Mas era um medo muito grande. Tipo,
ele me deu esse medicamento aqui. Será que vai acontecer isso? Aí vem aqueles efeitos colaterais que todo medicamento dá. Eu falo, relaxa, normal. Sudorese, falta de apetite, ou sono demais, ou insônia. Eu falei, relaxa, é normal. Vai durar 1, 2 semanas. Já estava com o discurso feito já. Fica tranquilo. Você não é louco. Eu falava assim, você não é louco. Tá tudo bem, esse medicamento vai te ajudar. Se você tem algum tipo de déficit, ele vai te ajudar nisso. Como eu falei, como medicamento de dor de cabeça que vai te ajudar ali. Tá tendo alguma coisa na sua cabeça. Obviamente, dor de cabeça é por alguma coisa do corpo que tá rolando, né? É a sua vida. Mas vamos supor, para os leigos entenderem, pra a cabeça melhorar. Então, é a mesma coisa. Como se fosse o Dorflex, vai te ajudar ali. Acabou. Porque eles vêm muito estigmatizados. Tipo, nossa, passei em psiquiatra. Ele me encaminhou pro psicólogo. Eu vou ter que fazer isso aqui. Calma. Eu sempre falo, calma. A primeira sessão pra mim era mais difícil porque eu tinha que acalmar a pessoa. Eu tinha que trazer ela. Volta pro chão aqui. Vem. Eu fazia tudo rapport com ela pra deixar ela tranquila, porque é difícil, né? Porque às vezes, nem culpa os médicos, mas às vezes tipo, era tão rápido, porque tem uma demanda enorme, tipo, a pessoa vai ficar ali 5, 10 minutinhos só com ela na sala, perguntar o que tá acontecendo, vai já prescrever um medicamento e ela vai. Aí eu falo, pô, esse é meu papel aqui. Eu tava no convênio ainda, então eu tinha que minimamente acolher aquela pessoa. E rolava isso. Eu falei, então, calma, vamos devagar, que vai dar tudo certo, né? Aos poucos. Mas é o preconceito, né? Existe bastante mito, né, em relação a psicotrópico, né? Nem todos, é a minoria que causa dependência. Isso eu falo, não vai te causar dependência, relaxa. Se causasse, ele não te passaria. Fica tranquilo, vai rolar. O tratamento vai rolar e... Porque o pessoal não... Eu vou ficar preso a isso e tal, não quero depender do remédio. Eu falei, se você se tratar bonitinho, você não vai depender do remédio, né? O medo de mudar a personalidade, né? Vou deixar de ser eu. E sua medicação não tem esse poder. Não, é só a bipolaridade ou outros transtornos que você vai ter essa mudança, e nem vai ser brusca, vai ser uma mudança sutil de comportamento. Mas esse preconceito existe, mas eu falei de loucura, usei o termo loucura exatamente pra chamar atenção, né? Porque o pessoal, tipo, é louco, é tantã, né? O pessoal usa esse termo. Esse cara é tantã, não é. A pessoa tem ali um déficit que tem que ser tratada. E é a pessoa normal, assim como eu e você, né? E quem diz que nós não temos também algum transtorno? É uma coisa que nós temos que nos aceitar, porque nós achamos que nós somos perfeitos. Sim. Não é bem assim, né? Porque não busca o saber de verdade, né? E outra questão é justamente isso também. Muitas vezes coloca-se como os transtornos, a loucura, só os psi podem falar. Então, psicólogo e psiquiatra, né? Sim. Então... Não é assunto só nosso, né? Não, isso é um assunto de todos, porque é um indivíduo, é um ser humano. Exato. Que a gente tem que respeitar. É igual a todos, cada um tem uma dificuldade, uma limitação, que ajudando o outro, constrói aí um mundo melhor, né? Sim, verdade. A gente fica feliz que não existem mais manicômios, né? Não existe mais esse tipo de instituição. E hoje existe os CAPs, tem o Bezerra de Menezes, que não necessariamente é um lugar para você ficar, entre aspas, tá? Preso lá. Você pode ficar lá, você pode ser internado, mas não quer dizer que você não se torna um ambiente enclausurador, né? Já mudou muito as políticas públicas sobre saúde mental. Então, é visto como um apoio do que necessariamente uma exclusão. Tipo, você está excluso da sociedade, né? E antes o hospital psiquiátrico era o pilar ali, era o centro do tratamento de quem tem transtorno. E hoje em dia, não. Quando se necessita internar, é exceção e dá-se preferência para o extra-hospitalar. Isso é até uma lei, né? Tem uma lei que fala sobre isso. Você sabe o número da lei? 10.216. Eu peguei o cara de 2000. Então tava no roteiro, hein? O cara lei portaria, eu sei tem bastante que saber, né, cara? De cabeça. Porque se dá aula também você vai ter que passar, né? O pessoal pergunta disso, não? Não, lei e portaria a gente usa pouco em aula. Mas é mais por fazer a gestão de um pronto-socorro, coordenação. Porque você tá na coordenação, pode crer. Cara, eu esqueci, desculpa. Está tão... Então, a gente acaba utilizando bastante. Bacana. E eu aprendi muito com a coordenadora de saúde mental de Santo André. Ela me ensinou todas essas leis, portarias. É importante saber, né? Porque você vai estar respaldado, né? Isso. Se alguém vir te questionar... Algum tipo de outro tipo de autoridade questionar por alguma coisa, não, que ela tá por aqui, acabou. Quantas vezes a gente não vê, às vezes, tem um paciente ali na rua que tá falando sozinho,
vai lá atender psiquiatra, interna ele. Não é assim. É A gente não bagunçado pode assim. ter uma lei, né? A gente não vai esconder a pessoa só porque ela tá ali na rua. Ah, ele tem problema mental, ele é agressivo. Quem disse que ele é agressivo? Ele pode ter tido um episódio agressivo. Tem mais gente, A gente é agressiva que agressivo. não tem transtorno mental. Exato. Quanto Então, cada gente vê aí na TV, né? Então, é o estigma, o preconceito que a gente tem que lutar sempre. E aí você vai lá e, ó, liga, a portaria tá dizendo isso, isso e isso. Você põe no seu lugar aí. Cara, uma outra pergunta que eu tenho, cara, eu tô cheio de pergunta porque... Por que eu tô cheio de pergunta? Algumas são minhas e outras são dos meus seguidores e até meus pacientes, porque esse podcast tá sendo feito pra gente elucidar tudo e desmistificar tudo. Por isso que eu tô fazendo umas perguntinhas que talvez pra você vai soar boba e tal, mas é pra gente clarear tudo. E aí a pergunta ansiedade, depressão, é genética ou não? Eles têm um componente genético bastante importante. Chega até quase 50% nos transtornos ansiosos. Então, por isso que muitas vezes vem uma pessoa com ansiedade, um paciente com ansiedade, minha mãe também é, meu pai também é. Sim. Então, tem uma carga aí genética importante. Sim. E hoje em dia, dá pra se dizer que todo mundo é ansioso ou não? Ansiedade é normal, todo mundo tem. É comum sentir ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Isso foi até na evolução, na nossa evolução. Quem não tinha ansiedade não sobreviveu. Então a gente tem que ter. Porque ansiedade é derivada do medo. Né? Então, se você não tem medo de alguma coisa, você corre o risco de que algo aconteça, né? Ter uma preocupação, para um planejamento, para uma organização. E o que faz ser um transtorno é difícil até mensurar, mas é quando se tem um sofrimento. Quando aquela ansiedade passa a causar um sofrimento importante para aquela pessoa, para aquele indivíduo, e também começa a trazer prejuízos. Sim. Como a gente é no mundo capitalista, a gente sempre fala prejuízo no trabalho, né? Sim. Prejuízo nas relações interpessoais, nas amizades, com a família. Sim. Eu costumo fazer uma diferenciação da ansiedade boa e a ruim usando um termo que não sei se eu inventei ou se já existia, mas eu chamo de ansiedade funcional e disfuncional. A ansiedade funcional é aquela que você, como a gente falou, é o medo, um planejamento, uma antecipação de alguma coisa, a se preocupar com a conta que virá, que não posso esquecer essa conta, ou então uma viagem que eu vou fazer, a consulta que eu tenho que ir, eu tenho que lembrar, a ansiedade da consulta veio e tal. Eu lembrar disso. E a disfuncional é quando isso tudo atrapalha a sua funcionalidade. Por isso que eu falo de funcional, eu tô funcionando normalmente, e disfuncional, tipo, tá meio disfuncionando isso aqui. Eu Fica irracional, não durmo, né? eu não durmo, eu não como, eu não tenho relações interpessoais, eu não trabalho direito porque eu tô pensando no que vai acontecer, isso e aquilo. Acaba sendo disfuncional nesse sentido. Eu trago essa diferenciação. Tô certo? Sim. Posso continuar usando isso? Eu acho que é uma forma super interessante de explicar, né, para os pacientes. Que bom. Obrigado. Obrigado, tô bem. Viu? Disfuncional é funcional. Então, é isso, tipo... A ansiedade, como a gente falou, é uma emoção. Ela vai existir, cara. Ela vai estar ali com você. Só a forma como você carrega ela e como ela funciona pra você é que vai dizer se é um problema ou não, né? E a depressão? Você falou que 50% das vezes, das chances, vem da genética da ansiedade. E a depressão? Ela é genética? Ela não é? É do nada? Como é que é o negócio? Depressão também, em torno de 30%, 40% aí de componente genético. É menos do que a ansiedade? Eu achava que era mais. É um pouquinho menos. Nossa, eu achava que era mais. Então, também tem um componente genético importante. Que em tudo, né? Em saúde mental, em psiquiatria, tem o fator ambiental, tem os fatores estressores do que aconteceu na vida, na infância, do que acontece até agora, o estressor crônico, o estressor agudo. Tudo importante até para a expressão gênica. Então, tem o componente genético, mas muitas vezes esse gene está ali adormecido, ele não está funcionando. E com o estresse, às vezes tem alguns que precisam de estresse crônico, outros estresse agudo, e ele acorda e a pessoa passa a ter os sintomas depressivos. Sim, sim. Então, por exemplo, eu
Eu não tendo nenhum tipo de genética depressiva, eu posso ter, a depender de um episódio que eu passe. Para ter, precisa ter um componente genético. Ah, é? É. Eu tenho que ter minimamente um componente genético. Sim. Minimamente eu tenho que ter alguém da minha família que teve. Não precisa ter alguém da família, Mas porque é na minha poligênico. Na minha genética eu posso ter algum tipo. Seria célula? É o gene mesmo. Um gene. Só que são vários, né? Uhum. Não é só um. Uhum. Então pode ser que precise de 2. Então o pai tem um, a mãe tem outro. Aí teve o azar de ir para você. Uhum. E você tem então esse fator genético. Seus pais não vão ter, porque eles não tinham gene suficiente, mas Sim. você já tem o gene suficiente, porque Dessa juntou. Dessa eu não sabia. Acho que eu faltei na aula de neurociência da Ivete. Eu faltei nesse dia da Ivete aí. Cara, que bacana mesmo, porque muita gente acha que eu, por exemplo, na minha perspectiva, acreditava que independente disso eu poderia ter. Não, assim, tem que ter um pós-gene. Tem que ter a questão genética. Sim, entendi. É que tem muitos genes ainda que a gente não sabe, a gente não tem tanta certeza. É uma área... É um mundo, né? Que é uma área que cresceu muito nos últimos anos, mas ainda tem muito ainda para se descobrir. A ser estudado, a ser entendido, né? É. Entendi. Cara, a gente falou de psicotrópico, né? E existe um medo muito grande das pessoas de tomarem medicamento e ficarem dependentes ou não. Você já falou aqui que a pessoa não fica dependente. Mas como é que você poderia, entre aspas, deixar essa pessoa calma? Vamos supor, uma pessoa que está assistindo esse podcast, começou um tratamento psiquiátrico, iniciou com a medicação psicotrópica e ela não quer fazer a adesão, né? Não quer entrar no tratamento porque ela acha que vai ficar dependente. O que você poderia explicar para ela, para que ela, como se fosse uma consulta aqui, que você poderia falar para ela, poxa, ó, não é assim que funciona. Como é que o Dr. Tomás falaria? Eu gosto sempre de explicar para o paciente quais os que têm o risco de causar dependência. Por exemplo, os tarja preta tem alguns que têm o risco. É bom a gente saber, porque às vezes tem a diferenciação de os que causam dependência e os que não. Tá. Os que têm o risco é tarja preta. Uhum. São os psicotrópicos que precisam de receitinha azul, que é aquele talãozinho, parece um talãozinho de cheque. Sei qual que é. E esses têm o risco da dependência. O uso curto prazo, o risco é menor. Tem pacientes que têm uma predisposição maior a ter a dependência. Paciente que já é dependente de alguma outra substância tem maior risco de ser dependente. Se a pessoa, sei lá, é usuária de droga... Sim, ela independente de cocaína. Acontece muito, né? Acontece bastante. Sim. Agora, as outras medicações, geralmente antidepressivo, que o antidepressivo também a gente usa para ansiedade. Apesar de a gente se falar, é antidepressivo, mas eu vou te dar para ansiedade. Ele não causa dependência. Importante saber. Os antipsicóticos também não causam dependência, estabilizador de humor não causa dependência. Mas uma questão que eu gosto de deixar sempre bem clara para o paciente é que também não dá para a gente falar em cura. Por isso que as pessoas falam, eu estou dependente do remédio. Não é o dependente de que precisa sempre cada vez mais e que quando parar você vai correr desesperadamente atrás da medicação. Igual um usuário de cocaína que quando para ele vai ter aquela vontade enorme e vai correr atrás da droga. Sim. Não preenche alguns critérios. A gente tem alguns critérios para a gente falar que é dependência. Mas o que pode acontecer é ter uma reagudização, igual quem tem pressão alta, diabetes. Quem tem pressão alta, ele está tomando a medicação, a pressão está controlada. Ele parou de tomar, ele tem chance de voltar a ter hipertensão. A pressão fica alta, né? Sim. Porque não é uma cura também. É igual na psiquiatria. Sim. É um tratamento. Entendi. A gente melhora os sintomas, mas ainda não existe cura para isso. Sim. E existe a possibilidade de uma pessoa que começou a fazer uso do medicamento psicotrópico deixar de fazer uso, tipo assim, se tratou por 1, 2 anos, dependendo da situação, a situação talvez não tão atenuante, fez tratamento, fez terapia em conjunto e não precisar mais Sim. do medicamento? Depressão, a gente mantém. A gente introduz, a gente tem várias medicações, a gente escolhe muito pelo perfil do paciente. Depois de estar estável, a gente começa a contabilizar 1 ano.
Então, o primeiro episódio a gente mantém por 1 ano e depois a gente vai retirando. O segundo, 2 anos, depois vai retirando. O terceiro, muitas vezes a gente já não tira mais. Mas se for o primeiro episódio, a gente, por uma depressão, a gente tenta tirar a medicação. Ansiedade também. A gente vai deixar estável por 1 ano. Não sabia dessa regrinha. 1 ano estável, aí a gente tenta tirar a medicação. É que existe uma... na depressão existe uma reincidência, né? Tem pacientes que vão ter mais outros episódios, mas muitos vão ter um episódio só na vida e não ter mais. A ansiedade, a grande maioria, ainda mais se for ansiedade generalizada, a grande maioria volta a ficar ansioso. Aí o que a gente vai sempre ponderar com ele, olha, tá, você tá com essa ansiedade, mas tá te atrapalhando, como que tá? É disfuncional ou funcional? Isso, se tiver tá trabalhando, se tiver disfuncional, a gente vai ter que voltar com a medicação. Ponderando sempre o risco-benefício. Sim. Mas existe sim a possibilidade. Agora, outros quadros, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, não existe a possibilidade de tirar a medicação, porque a medicação vai estabilizar o quadro, vai fazer com que não tenha uma progressão. E a desestabilização de um quadro depressivo é diferente de um quadro de uma esquizofrenia bipolar. Então, por isso que na depressão a gente ainda tenta, e nesses outros, não. Entendi. É um dos motivos, né? Cara, bem claro pra mim. Entendeu? Boa. Agora é uma pergunta de uma seguidora, que eu tinha aberto a caixinha lá no Story. Eu falei, gente, vou trazer o psiquiatra, tire suas dúvidas, né? E a pessoa perguntou assim, é possível um medicamento intensificar um transtorno mental? O que pode acontecer, por exemplo, no tratamento de um transtorno ansioso, a gente usa o antidepressivo. Nas primeiras semanas pode ser que ele piore um pouquinho a ansiedade como um efeito colateral e depois melhore. É isso que eu falava no consultório, eu falo quando a pessoa vai no psiquiatra. Eu falo, olha, talvez não vai melhorar de imediato, segura onda aí, né? Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, 2, 3 semanas, gente que vai demorar um dia. Cada um tem seu corpo, né? Mas eu sempre deixo claro isso pra eles. Eu falo, olha, pode ser que piore. Você vai falar, nossa, tô tomando remédio pra eu ficar pior. 1 semaninha, depois melhora. Então, tem esse risco. E, por exemplo, quem tem um transtorno bipolar, dependendo da medicação, pode ser que desestabilize. Sim. Dependendo da escolha ali do psicotrópico. Sim. Então, se não for uma escolha adequada pro quadro, pode sim piorar. É importante eles saberem porque essa geralmente é a queixa que eles trazem, né? Pô, tô tomando um medicamento e piorou? Parece que tá bom, parece que depois piorou, né? Aquele meme. A gente pensa em 2 cenários. Ou uma piora pelo efeito colateral da medicação, ou uma piora por, às vezes, o diagnóstico não ter ficado tão claro. Sim. Então, o diagnóstico pode ser que seja diferente. Porque o diagnóstico também em psiquiatria é complexo. Não dá pra gente achar que é simples. A gente faz um diagnóstico sindrômico ali, geralmente nas primeiras consultas, e a gente tem uma hipótese diagnóstica sim, mas ele pode ser que mude. É longitudinal, a gente tem que acompanhar bastante o paciente para ter essa certeza. Sim. Porque o pessoal às vezes vai com uma queixa, às vezes também não sabe explicar a queixa, né? Tipo, estou com isso, não explica os sintomas total, né? E aí você vai atender conforme o que ele está passando. E aí você não é João Bidu, você não é um leitor de mentes, né? E o transtorno bipolar, por exemplo, na grande maioria das vezes os pacientes chegam pra gente no episódio depressivo. A gente pergunta se teve episódio de hipomania ou mania prévio, que seria um aceleramento, seria o oposto mais ou menos da depressão. Né? E o paciente muitas vezes não se lembra que teve. Ou nunca teve mesmo. Ou aí a gente não se lembra porque às vezes tá, tipo, acho que tava felizão, né? Isso. Se for o transtorno bipolar tipo 2, o diagnóstico pode demorar até 30 anos para ser fechado. Desculpa, mas você acredita que eu tive... Não foi um paciente, foi esposo de uma paciente. Que ela tava com ele há 30 anos casada e, tipo, ela descobriu que ele tinha bipolaridade pela nossa consulta. Estava aqui atendendo, eu falei, você parou pra pensar que o seu esposo pode ser bipolar? Aí eu trouxe lá os sintomas, as características, falei, ele pode ser bipolar. Aí nós descobrimos assim, óbvio, precisaria de um diagnóstico, mas nós já subentendemos, olha,
E o seu esposo, ele pode ser bipolar. Porque, como você falou, demora 30 anos ou mais, uma vida, né? E muitas vezes é só confundido como um aumento do desempenho. Uhum. Tem épocas que ele tá com desempenho, com melhora do desempenho, mais Tá com produtivo. bom humor, tá querendo ajudar todo mundo. Isso, é. Era esse caso. O cara fazia tudo e chegava um momento que o cara queria mandar todo mundo pra baixo da régua, bem longe da vida dele. E como a pessoa consegue fazer tudo, é difícil a gente, as pessoas perceberem como isso algo anormal. Né? Uhum. Sim. Então, existe, voltando àquela pergunta, existe a possibilidade do medicamento piorar a situação, mas é só nos primeiros momentos por conta Ou seria então o efeito colateral da medicação nas primeiras semanas, ou pelo diagnóstico mesmo, que às vezes não está adequado, que precisa ser revisto. Uhum. Então tem que avaliar esses casos. Sim. Pode ser que a medicação faça pior o quadro por não ser a mais adequada também. Sim, entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma experiência que você pode ter vivido ou não. E se você não viveu, você poderia me dizer como é que você atuaria nessa situação. Chega no seu consultório uma pessoa com ataque de pânico, né? Quais são os procedimentos, quais são os primeiros passos que você, como médico, teria ou teve? E se uma pessoa com ataque de pânico chega até mim, né, ou até o Vitor, uma pessoa que não conhece e tal, como essa pessoa tem que agir? Explica primeiro como você agiria como profissional e como uma pessoa que não manja disso deveria agir com uma pessoa que tem ataque de pânico. Às vezes é do nada. Do nada assim, né? Tipo, pra pessoa que tá recebendo é do nada. É bem súbito, né? A gente, como médico, a gente sempre já pensa no psicotrópico. Então, chegou uma crise de pânico, a gente prescreve um benzodiazepínico. Uhum. Mas isso precisa de uma prescrição. Então, não dá para a grande maioria da população fazer isso. Existem técnicas que são da psicologia, que auxiliam, né? Sim. A técnica da respiração. Respiração diafragmática. A técnica, que eu não vou me lembrar o nome dessa técnica, de você começar a olhar objetos e descrever o objeto nos detalhes. Então, você orienta a pessoa que está tendo crise de pânico a fazer isso. A grande maioria fala que a técnica diafragmática é mais difícil. É difícil porque, assim, uma pessoa que está com um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, ela está eufórica. Para você conseguir controlar a respiração dela, porque para ela ter essa respiração diafragmática, demora um pouco. Eu já atendi online mesmo, a pessoa tá tendo uma crise, mandou, David, tô tendo uma crise, me atende? Eu falei, agora. Nem penso às vezes, agora. Chama, fala, vamos lá, respiração diafragmática, primeira coisa. Eu falei, senta, vai para um lugar isolado, sem ninguém, sem intervenção de ninguém. Se coloca uma postura ereta aí, ou uma deitada se você não conseguir. E coloca a mão no abdômen para você sentir a sua respiração rolando. Então demora, tipo, respira devagar e vai e solta lento. Mesma coisa, né? Respira devagar e solta lento. Mas respira fundo e solta somente pela boca. E é difícil para que ela consiga, demora uns minutinhos. Atendi isso no consultório, quando era por convênio lá, que a paciente estava perto do consultório e do nada deu. Como eu falei, do nada não é do nada, mas é súbito. Veio. E aí ela correu pro consultório. Eu tava atendendo outra pessoa, eu pedi, dá licença, é uma crise, já volto. Fui pra outra salinha, falei, vamos lá, devagar, tal. E demorou um tempinho pra ela se recompor, voltar, tal. Então, no caso de um leigo, seria essas técnicas, diafragmática, a de olhar e apontar os objetos. Isso, começar a descrever os objetos, né, os detalhes do objeto. Eu vi que eu nunca usei, mas de pegar algo gelado e passar no corpo pra ter a sensação tátil. Né? Que aí a pessoa, sei lá, não foca no problema, mas foca no gelo, por exemplo, passando no corpo dela, tal, algo do tipo. Eu nunca usei, eu vi na internet uma vez um perfil de psicologia falando disso, mas nunca falei, pega um gelo, né? Mas deve funcionar também, porque aí você tira a atenção daquilo que tá te deixando ansioso e passa no corpo para você evitar, né? Eu já vi essa técnica do gelo em pacientes que têm a vontade de se automutilar, né? Do cutting, de se cortar. Vamos falar pra ele segurar o gelo um pouco na mão. Só tomar cuidado pra não queimar, né? Sim, claro. Mas segurar o gelo pra dar uma aliviada nesse momento que tá dando muita angústia e vontade de se cortar, pra usar a técnica do gelo. Mas pra ansiedade eu nunca tinha visto. Cara, e isso é engraçado, porque assim,
vamos supor, eu não sou psiquiatra, não sou médico, aconteceu isso com a pessoa, eu levo ela direto pra UPA se eu não conseguir essas técnicas que nós falamos aqui? Sim, pode levar. O que a gente tem que ter em mente, nem todo local vai ter acesso a pronto-socorro de psiquiatria. Uhum. Se tiver pronto-socorro de psiquiatria, é um local Maravilha. especializado. Maravilha. A pessoa deu muita sorte ali. Mas às vezes também está mais perto de uma UPA. Se está perto de uma UPA, a UPA faz parte da RAPS. Uma Uhum. portaria também do Ministério da Saúde, da Rede de Atenção Psicossocial. Então o médico que está ali, crise de pânico, crise de ansiedade, o generalista sabe atender. Sim. Ele tem essa expertise, então pode levar para a UPA que ali o profissional vai conseguir tratar. Entendi. Então, você já até respondeu a minha próxima pergunta, né? Que era, tipo, como familiar, amigo, consegue ajudar alguém? Nesse sentido, tipo, deu ruim, não deu certo as técnicas que nós falamos aqui, vai pra UPA e vai ser atendido lá, o profissional já está atento e já sabe o que tem que fazer naquela situação. O que é importante, crise de pânico, a clássica mesmo, é autolimitada. Em torno de 20, 30 minutos. Ela tem um pico em 5, 10 minutos. Uhum. E em torno de 20 a 30 minutos ela cessa. Por que dura tanto para algumas pessoas? Sim, é verdade. Ela dura. É crise, realmente é uma crise. É pontual. Tipo, subiu o negocinho ali e depois volta. Mas por que algumas pessoas. Não sei se tem de forma prolongada ou se é recorrente, sabe? Uma atrás da outra. Por que isso acontece tanto? Eu acho que não tem uma explicação, assim, porque algumas pessoas acabam demorando mais, outras menos. Sim. Pode ser que às vezes também seja mascarado uma crise de pânico por algum fator estressor que aconteceu, seja mais uma reação ao estresse do que uma crise de pânico mesmo. Perfeito. É o que muitas vezes a gente vê, né? Sim. Eu tive uma crise de pânico, mas foi porque brigou com alguém, teve uma discussão importante. Sim. E teve um fator, né? Um estímulo. Aí teve uma crise de ansiedade, não seria uma crise de pânico, né? Porque o pessoal confunde isso, né? A crise de pânico com a crise de ansiedade. É diferente, né? Explica pra gente qual a diferença de crise de pânico para de ansiedade. O pânico seria essa delimitação que a gente comentou. Tem um pico, na grande maioria das vezes, do nada mesmo. Uhum. A pessoa tá... É comum à noite. Então, às vezes, no meio da madrugada, 2, 3 horas da manhã, acorda com aquela crise de ansiedade, que começa a dar uma falta de ar, sudorese, tremor, sensação de morte. A pessoa tem certeza que ela vai morrer, vai infartar. Ela sente... Até os sintomas são desses. Começa a ter sintomas físicos, a dor no peito. Exato, infarto. E um pico em 5, 10 minutos, e depois cai em 20, 30 minutos, diminui. Uhum. A crise de ansiedade não é tão intensa, mas ela é mais prolongada. Sim, sim. Então essa que seria a diferença. Sim. Eu lembro disso que eu falava, olha, a sua crise de ansiedade vai ser mais longa, mas não vai ter tanto pico, né, tanto dos sintomas, etc. Ela vai estar lá, tal, mas ela vai ser um pouco mais prolongada. E o que você tem é pânico. Aí você tem que entender que, tipo, vai ser um pico, vai voltar. Você subiu, vai descer, né? Igual a crise. Quando a gente fala de crise, sempre você vai remeter crise a um momento específico. Crise financeira é uma crise, gente. É um momento financeiro que está passando. Depois ele vai voltar. Talvez não nos moldes, mas vai voltar, né? Isso é normal. Uma outra pergunta que as pessoas, assim, não que mandaram aqui, mas eu sei que as pessoas têm por conviver com essa galera. Pode uma criança passar por um tratamento psiquiátrico? Sim. É comum? É comum. Inclusive é uma subespecialidade da psiquiatria, a psiquiatria da infância e adolescência. Uhum. Mas é bastante comum. Criança com depressão, criança com ansiedade, transtorno opositor desafiador. Pode. Tem vários diagnósticos da infância. O autismo mesmo, né? Autismo. É um outro. O autismo é uma condição de vida, mas muitas vezes exige do profissional psiquiatra para dar o diagnóstico. Uhum. O tratamento medicamentoso é sintomático, mas existe... o principal ali é o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Então tem vários transtornos aí da infância e adolescência. Uhum. Entendi. Assim, nós sabemos que o autismo, o próprio TOD, eles necessitam de um tratamento psiquiátrico. É necessário introduzir um medicamento ali, a depender da situação, mas raramente um autista ele não usa medicamento, né? Não,
a medicação é muito sintomática. Se ele estiver tendo, por exemplo, agressividade, aí pode ser que passe uma medicação para ver se auxilia nisso. Mas tem autistas que não Então, precisam. como eu falei, a depender do caso, por exemplo, um autismo leve, talvez a pessoa nem precise. Nem né? precisa. O psiquiatra só serviu ali para fazer um diagnóstico Sim. e encaminhar para o melhor tratamento ali com o Já psicólogo. no psicólogo, né, pra entender ali alguns momentos que ele vai ter de um disruptivo, né? TO, físio também, Fono, pode ser dependendo. fono também. Então, o tratamento principal do autismo é multidisciplinar. Né? Sim, agora voltando para a questão das crianças, assim, como é que é essa questão da depressão, ansiedade nas crianças? A que você aderiria a isso? Uma criança, assim, é que nos olhos leigos você, uma criança com depressão? Como assim? Né? Uma criança com ansiedade? Como assim? A ansiedade até aqui é comum ver, né? Vem o TDAH, etc, o pessoal já engloba tudo ali, o pessoal coloca tudo junto, né? Mas aí fala, TDAH é também ansioso. Às vezes não é, né? Mas a que você adere, esses acontecimentos das crianças terem depressão, além da genética que nós já falamos? Tem a questão genética que a gente não pode esquecer. Nunca. E os fatores estressores da vida, né? Uma criança também tem estresse. E a vivência A pessoa dela fala assim, é a menor. criança não é estressada. Você sabe com o que? Você paga a conta? A pessoa fala assim, você paga a conta? Não paga. Você tem boleto? Não tem. Que o estresse para aquela criança é diferente outro. do nosso. Exato. É outro. Então, isso que a gente tem que entender. Quando é criança, a vivência também é muito diferente. O perder, por exemplo, alguém da família para uma criança, muitas vezes é a primeira experiência da vida. Agora, para o idoso, ele já vivenciou isso 20, 30 vezes. Então, ele consegue... ele já tem formas de encarar. A criança ainda não tem uma forma de encarar esse problema. Essa emoção, essa situação que está acontecendo, né? A pessoa foi embora, como assim? E às vezes não é explicado para ela. Vai depender dos pais, de como eles tratam a questão do luto, como é trazido, virou estrelinha, não virou, o que está acontecendo? Tem pais que permitem que os filhos vão até o velório, mas a depender de cada criança e cada organismo vai depender, como ela vai reagir ou não, né? Entendi. Vai depender muito do ambiente e das questões estressoras dela. Isso. Né? Certo. Entendi. Então, pode sim uma criança ter depressão, Sim, pode sim. Porque o pessoal, igual eu falei pra você, vai vir aquele estigma de você não paga boleto, você tá estressado com o quê, isso, aquilo e tal. Então, não é assim. Criança, às vezes, tem características... A depressão da criança tem características, às vezes, diferentes do adulto. Às vezes é com irritabilidade, ficar mais opositor, desafiar mais os pais. Então, Sim. a característica é um pouquinho diferente. Sim. Como é que... assim, não é uma cartilha, não é pré-definido, mas como é que eu posso entender que uma pessoa pode ter depressão? Quais são os sinais mais claros, os sinais mais óbvios, que fazem eu ligar o sinal de alerta para entender que a pessoa está com depressão ou não? Por que eu te pergunto isso? Porque, e muitas das vezes não fica claro para nós que a pessoa tem depressão ou não. Por exemplo, foi o caso até que pegou eu e o Vitor, talvez você vai saber agora, que um amigo nosso, ele teve um período muito ruim, muitos estressores, ambientes ruins, que depois de um tempo ele disse que estava num período depressivo, que ele quase entrou em depressão, e nós não percebemos isso, né? Nós que vivíamos com ele, eu não vou citar o nome do cara agora, né, irmão? Depois a gente falar disso. Depois que ele passou por isso, ele falou, gente, eu estava com depressão. E nós não percebemos. E assim, eu sou psicólogo, fiquei mal pra cara. Eu fiquei, cara, como eu não percebi isso, né? Eu sendo psicólogo. Mas é porque o cara era alegre e tal, então talvez eu não demonstrava tanto. Assim, o que me conforta a minha mente aqui é isso. Mas quais são os sinais básicos, simples, que eu posso observar para saber se a pessoa está depressiva ou não, para que eu possa ajudá-la? O que eu acho, assim, as pessoas usam máscaras, né? Muitas vezes elas tentam... elas disfarçam ali na sociedade para não ficar demonstrando o que realmente elas estão sentindo. Mas eu sempre gosto de ver de como essa pessoa interage com todos, se mudou esse comportamento. Se antes ela saía, parou de sair.
Porque muitas vezes eles não vão falar de tristeza, né? Não vai ser algo. Muitos você vai perceber, tá mais triste, choroso, mas outros não. Então você vai ver justamente isso. Tá se relacionando com os demais, antes brincava mais, agora tá brincando menos. A alteração você percebe que a pessoa tá comendo mais ou tá comendo menos do que o habitual. Uhum. Então são pequenos sinais assim que faz você falar, nossa, será que ela tá tendo algum sofrimento emocional ali? Uma depressão? Sim, entendi. Por exemplo, tem casos de depressão que a pessoa tem ideações suicidas. Assim, que eu me lembro, um dos sinais é a pessoa querer se desfazer dos bens dela. Isso é um bom sinal? Não. Isso aí, inclusive, a gente fala que é providência pós-morte, né? Uhum. Que ele começa a passar coisas dele pro familiar, para o familiar que vai ficar não ter trabalho depois de ter que no inventário, já tá no nome da outra pessoa. Então isso é uma escala que a gente fala de suicidalidade, né? Que geralmente começa com uns pensamentos que nada tá muito bom, depois e se eu Isso tivesse uma encaminha mais pro lado doença... do suicídio. Mas a pessoa está com depressão também. Sim, isso acaba sendo algo que a gente tem que pensar como um risco de suicídio. Uhum. Lembrando também que suicídio não é só de depressão. Sim, suicídio claro. tem Às várias vezes a pessoa tá outras de causas. boa, né? De boa entre aspas, né? Mas ela não tem depressão, ela tá ali, ela vai. Acontece alguma coisa e por impulso ela comete suicídio. Sim. Mas aí tem essa questão. Às vezes começa a pessoa com a vida não vale muito a pena. Se eu morresse, se eu tivesse alguma doença ou infartasse agora, ia ser bom. Não seria melhor? E se eu me matasse? Aí ela vai para um planejamento. Eu vou me matar. Começa a vir essa ideia. Mas antes, deixa eu resolver algumas coisinhas aqui, algumas pendências. Aí vai até eu vou me matar, eu vou pesquisar como. Aí ela já começa a procurar formas dela se matar. Você sabia que existe um site que mostra várias técnicas de suicídio? Você sabia dessa? Eu já ouvi falar. Existe. E eu falei aqui, pode ser que as pessoas procurem, né? É proibido, né? Não pode ter isso. Isso, mas... No Brasil, qualquer incentivo ao suicídio é considerado crime. Quando que uma pessoa deve procurar o psiquiatra? Quando a pessoa deve procurar o Dr. Tomás? Não para matar a saudade, não. Mas quando a pessoa deve procurar? Sempre que tem um sofrimento psíquico, né, um sofrimento emocional, eu acho importante procurar auxílio de um profissional. Não necessariamente que vai num médico e vai ser medicado. Pode ser que passe comigo e fale, não, olha, o seu caso não é de medicação. Porque a pessoa às vezes a pessoa não vai achando que vai ser medicado. Sim. Então, mas também pode, ao mesmo tempo, procurar o psicólogo. O psicólogo também sabe. Fala, olha, esse caso também precisa ser medicado. Não, esse aqui não precisa. Tem casos que a pessoa vem sem medicamento e aí eu percebendo o nível de angústia, ali, o nível de ansiedade, por exemplo, olha, procura um psiquiatra. Aí eu venho com aqueles discursos, olha, relaxa, não é de louco, não é... Eu uso bem, o diálogo esdrúxulo pra pessoa, tipo, entender, ó, relaxa, não é pra louco não, fica tranquilo, normal, explico pra ela, e aí ela geralmente vai. Então, acho que tendo sofrimento, acho que é importante buscar auxílio, independente se é com um psicólogo ou psiquiatra, porque um vai encaminhar pro outro. Sim. A gente sabe quando precisa do outro acompanhamento. Você já está respondendo as perguntas, que essa seria a próxima, né? Como é a sua relação com o psicólogo? Como que você e eu, né, trabalhamos juntos? Acho que quase todos os transtornos psiquiátricos precisam de terapia. Uhum. É bom saber, porque o pessoal às vezes só vai no psicólogo ou às vezes só vai no psiquiatra. Fala assim, ó, eu tomo meu remedinho, tá tudo bem. Ou então, eu vou no meu psicólogo, tá tudo bem. E tem casos que precisa dos dois, né? A pessoa às vezes, escolhe um pra ir, né? Ou fazer. A depressão leve, por exemplo, você pode fazer só psicoterapia. Sim. Aí tem uma boa resposta. Depressão moderada a grave, aí já o ideal é fazer psicoterapia e tratamento medicamentoso. Perfeito. Então, depende muito do quadro, mas na grande maioria precisa dos dois. Sim. Se tiver um transtorno mental. Porque muitas vezes também
a terapia não serve só para transtorno mental, né? Uhum. Tem outros objetivos ali. Sim, exato. Então, o ideal é que se faça os dois, Sim, né? então que se faça os dois. E aí você indica o paciente para o psicólogo e o psicólogo deve indicar, a depender da situação, esse tratamento. Sim. Pergunta, por que as pessoas têm esse bloqueio tão grande na sua perspectiva de passar no psiquiatra? Pelo estigma da loucura mesmo. Uhum. Achar que psiquiatra é médico de louco. Sim. Muitas vezes passa com um neuro. Qual que é a lógica de passar por uma depressão com um neurologista? Sendo que é o psiquiatra que mais estuda. Para evitar o psiquiatra, né? A palavra psiquiatra. Mas o quadro continua o mesmo, independente do profissional que vai passar. Então é muito para não ter esse tarja aí de passar com um psiquiatra. Sim. O que pode ser bem prejudicial. Sim, a depender do profissional. Se o profissional não souber lidar, porque assim, neurologista, ele tem a especialidade dele. Psiquiatra tem a especialidade dele, né? Você não vai comprar pão no açougue. Mais ou menos assim. Então, as pessoas, por esse preconceito, podem acabar entrando numa fria. Sim. Né? Não fazendo o tratamento da melhor forma possível. Uhum, sim. E quais são os transtornos mais comuns que você, como psiquiatra, já experienciou? Mais como se, tipo... Eu já até sei a sua resposta, mas é pra você responder pro público. Mas quais são os mais comuns que você, tipo, vê lá no consultório, lá no ambulatório? Quais são? Consultório é muita ansiedade, depressão. Uhum. Em pronto-socorro a gente vê bastante caso grave. Transtorno bipolar, esquizofrenia, pacientes em crise. Já vem em crise, né, esse pessoal? Então, principal em pronto-socorro que acaba tendo que ficar com a gente é transtorno bipolar, episódio de mania. Sim. E esquizofrenia também. Uhum. E dependência química, chega muito em pronto-socorro. Consultório, principalmente ansiedade e depressão. Sim. O consultório costuma ser um pouco mais leve, né? Os quadros são diferentes, não são esses quadros tão graves. Atenuantes, né? Entendi. E qual foi a situação mais complicada que você atendeu no pronto-socorro no ambulatório? Tipo, você contou aí... Desculpa. Você contou aí de bipolar, tal, esquizofrenia. Qual foi o caso mais punk, assim, pra você? Eu acho que um dos que veio na minha mente agora, um que recentemente ele chegou para ser atendido, ele estava aguardando o médico ser atendido e ele estava com uma gilete no bolso, ele arrancou a gilete e começou a se cortar. Cara. Nossa, que barra, hein? Aí esse foi grave, porque ao mesmo tempo ele tá com uma arma na mão, né? A gente não sabe quem é aquela pessoa, a gente não pode se contaminar, a gente tem nossa segurança. Sim. Então a gente teve que acalmar ele para ele parar de se cortar, que ele tava cortando fundo, não era... Nossa. E aí é um caso que veio assim à mente agora. Mas bem forte. Caramba. Porque a gente fica muito pensando como que a gente vai fazer que ele parar de se cortar, mas ele também não pode me cortar. Tem que cuidar da minha vida, zelar pela minha vida também, né? Então é uma situação bastante delicada. Cara, demais. Que vocês conseguiram acalmá-lo e deixá-lo mais... Sim. Que bom. Aí a gente conseguiu, ele ficou tranquilo. Sim. Estamos chegando perto do fim, né? Mas eu quero te perguntar qual a orientação que você poderia dar para uma pessoa que sofre com depressão? Uma pessoa que talvez esteja há tempos passando por esse transtorno. Qual a orientação como psiquiatra, além do medicamento, além de orientá-lo a buscar uma ajuda, o que você poderia trazer para ele? Perceber que isso é um momento, é uma crise, que nem a gente comentou, né? Que isso vai ser passageiro. Então, logo tende a melhorar com o tratamento, com psicoterapia, com o acompanhamento medicamentoso. E sempre procurar estar com pessoas que fazem bem, que apoiam. Que estão com ele, né? Que ele possa sentir acolhido. Sem ficar andando com pessoas que julgam. Fazer atividade física quando conseguir. Porque muitas vezes está tão depressão, não consegue. Você nem sai da cama, nem a brejo nele ele consegue.
Tentar uma alimentação saudável também ajuda. Regularidade de sono. É importante, porque ou eles ficam muito acordados ou dormem demais, né? E tentar colocar horários e essas regrinhas, por mais desgastante que seja, é importante tentar. Sim. E se for de atividade física, é algo muito importante, né? Porque eu não vou lembrar qual é o neurotransmissor que é ativado, mas é ocitocina? A endorfina. Endorfina, perfeito. A endorfina é um ótimo estimulante contra a depressão, né? Sim, a endorfina dá uma sensação de prazer, né? Exato. Então, a pessoa com isso, ela vai saindo aos poucos, porque assim, às vezes se espera algo mágico, né? E não é. É aquilo que eu falei do processo. É o processo de você buscar um psiquiatra, buscar terapia, buscar o tratamento, fazer o tratamento, buscar outros meios, porque às vezes você vai ficar preso somente no remédio e não vai ter solução. Ou você vai ficar preso somente no psicólogo, ou então somente indo uma vez a cada mês no psiquiatra e vai achar que vai resolver. Não é. É todo um conjunto, um conglomerado de tratamento para que você resolva. E às vezes vai ser 1% naquele dia, 2% no outro, né? Então, sim. E eu acho que é importante também a gente não ficar romantizando a atividade física, né? Não, dá prazer. Cara, eu faço academia. Eu faço academia, não é mentira. Tem que ir às vezes por obrigação, é isso. Eu falo não fica esperando, né? Eu falo que é mentira, cara, porque eu acordo cedinho pra ir pra academia, assim, eu vou porque o meu objetivo é me manter saudável. Ponto. Não é porque eu amo, não é. Ah, Davi, você ama? Não. Necessidade. Necessidade. Então, a atividade física vai ajudar? Vai, porque ela libera a endorfina, mas não quer dizer que ela vai salvar você, né? Vai salvar você da saúde, se você se cuidar, vai cuidar, mas não quer dizer que vai mudar o aspecto geral. Por isso que é importante entender que existe um conglomerado de coisas que vai te ajudar. Porque às vezes nessa atividade física você acha um hobby que você... Pô, que legal, entendi o sentido da vida pra mim. Em alguns casos, vai ter gente que vai tipo, uau, isso aqui pra mim fez sentido. Quantos casos a gente vê na internet, na TV, que a pessoa, olha, eu tinha depressão, comecei a fazer tal coisa, isso me ajudou e agora eu sou outra pessoa. Tem casos e casos. Então pode ser que isso te ajude de outra forma, né? Gente que é fissurado em academia, ou então é fissurado em outros tipos de hobby, porque aquilo ajuda contra a depressão, né? Incrível. Muito bom. Estamos chegando no fim, agora sim, no fim, e a última pergunta que eu quero te fazer é que, assim, todo convidado que vem aqui, eu peço para que ele deixe uma dica, uma orientação, uma indicação de livro, de canal no YouTube, podcast, qualquer coisa que você possa contribuir, que você usufrui disso ou já usufruiu, que você pode indicar para o pessoal que está te ouvindo e vendo. A gente vê bastante canais de mindfulness, né? Que eu acho que hoje a gente tem acesso. Sim. Nem sabíamos que era mindfulness há 5 anos atrás. Então acho que sempre procurar e tentar fazer mindfulness, que é uma técnica que ajuda bastante na saúde mental. Acho que é algo que tende a ajudar para todos. Sim, tem alguns guiados, né? Spotify, YouTube... A pessoa às vezes vai falando, então às vezes é só uma música que guia a pessoa, uma trilha sonora que guia a pessoa. Se você nunca praticou mindfulness, oriento que você busque um canal que a pessoa comece orientando, né? Que ela oriente você. Aí se você já está acostumado, você vai sozinho. Tem gente que põe a música lá e vai embora, né? É porque, como a gente falou no começo do podcast, nessa rotina louca que a gente tem, é difícil entrar nessa rotina de mindfulness, né? Tipo, nessa onda de mindfulness, mas é possível, né? Sim. Então, é isso. Então a pessoa pode... Você indica o mindfulness pra galera. Sim. Bacana. O guiado, acho que pra quem tá iniciando é necessário. Importante. Entendi. Bacana. Dr. Tomás, agora falei certo no final. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, obrigado de verdade pela sua disponibilidade. Sempre que vem algum médico aqui eu fico muito feliz, porque nós sabemos que a rotina é extenuante, é puxada. Você ter aberto esse horário pra gente, esse período de tempo pra gente, pra mim é gratificante. Eu agradeço de coração, agradeço por toda a explicação, toda a sabedoria que você trouxe aqui pra nós. E é isso, muito obrigado.
Quer deixar algum recado pra galera? Eu agradeço aí o convite, fiquei muito feliz por terem me chamado. E é importante a gente abrir também esse tempo para orientar, né, a população. Bacana. Não ficar só ali atrás de uma cadeira atendendo. Sim. Sendo que a gente hoje, com a mídia, que a gente falou um pouquinho mal atrás, a gente consegue acessar muita gente que antes não conseguiria. Exato. Então eu fico muito feliz e parabéns pelo canal, pelo Spotify. Obrigado pelo carinho, pelo afeto e, cara, já tem um espaço aqui na minha rede, até porque você conhece pessoas que eu tive o prazer de aprender, né? Ivete Peregrino, Marta, vizinho. Então, é isso, cara. Obrigado. Vou me despedir do pessoal. Pessoal, obrigado pela audiência. Se você assistiu até aqui, parabéns. Você adquiriu muita sabedoria, muito conteúdo. E se você chegou até aqui, peço que você deixe seu like, comente se você quiser comentar, compartilhe com o mais pessoas possível, porque aprendizado e sabedoria nunca é demais. Então, fique bem e até o próximo episódio de Voz Terapia.